Fala galera! Priscila Linária, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação e hoje nós seguimos com o Enem. A proposta é sobre alienação parental, meus filhos. Vamos lá então para a correção? Vou compartilhar a tela toda aqui que fica mais fácil para vocês é, verem, né, a letra da FIA. Então vamos lá. Ela pediu correção em vídeo, cá estamos nós. O termo alienação parental, cunhado em 1985 pelo psiquiatra americano Richard Gardner, consiste na interferência na formação, né? Na formação psicológica da criança e adolescente por um de seus genitores, cujo objetivo é afastá-los. Infelizmente, é notório que na atual conjuntura brasileira esse fato tem sido comum entre as famílias após a separação conjugal, geralmente como forma de vingança do ex-companheiro ou companheira, né? Desse modo, fica evidente que esse cenário se configura como um grave problema social, o qual ocorre devido ao não cumprimento da responsabilidade familiar e o silenciamento do problema. Então, olha lá, ó, ocorre devido ao não cumprimento e ao silenciamento do problema, tudo bem? Eu só senti ficou um pouco estranho aqui, ó, consiste na interferência da formação psicológica, tá? Aqui ficou um pouquinho confuso esse seu início aqui, beleza? Mas tá tudo bem, dentro do esperado. Vejam aí, galera, ela contextualizou o tema, né, trazendo o conceito do Richard Gardner, trouxe a tese dela, deixando claro o posicionamento e antecipou os argumentos. Beleza, fechou o rap. Vamos lá. Primeiramente, é fato que a síndrome da alienação parental, SAP, é um dos principais efeitos ocasionados às vítimas. Nesse sentido, o filho torna-se obrigado a passar por situações como o que fazer perante ao pai ou à mãe, ou ainda escolher quem acreditar, amar como forma de agradar o outro em função da dependência emocional e material. Na presença do pai ou da mãe, né? Eu acho que ficaria melhor na presença. Entretanto, mesmo que de forma constitucional, todo cidadão tem direito à convivência familiar. O SAP mostra que isso não ocorre de forma efetiva, o que evidencia a necessidade de medidas que estabeleçam o conceito de lar como verdadeiro. Então, olha só, aqui eu senti um pouco de falta na sua argumentação. Parece que você não deixou bem evidente, né, a gravidade desse problema. Então, veja bem, você trouxe aqui, né, ó, primeiramente, é fato que a síndrome da alienação parental é um dos principais efeitos ocasionados às vítimas em decorrência desse processo, sabe? Em decorrência dessa alienação, né? Então aqui eu acho que você poderia ter complementado dessa forma, ter trazido a alienação aqui, tá? E aí na sequência você vem, ó. Nesse sentido, o filho torna-se obrigado a passar por situações como o que fazer perante o pai ou a mãe, ou ainda escolher em quem acreditar, como forma de agradar, etc, etc, etc. Mas aí, meu amor, não tem relação entre isso e a síndrome da alienação parental. Isso aqui é alienação parental? Isso aqui é a SAP? Então aqui faltou você comprovar e aí faltou você argumentar, né, sobre essa síndrome da alienação parental. O que que ela é? O que que é essa síndrome? Como que ela se materializa, né? Como ela se materializa? Em que medida ela é um problema? Tá? Então aqui, ó, eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho mais. E aí você vai perceber, né, olhando agora na correção, que esse seu primeiro parágrafo de desenvolvimento, ele ficou muito curtinho. Olha lá, ó, nós temos 6 linhas. E aí o segundo parágrafo de desenvolvimento, você já acabou trazendo mais informações no parágrafo. Então você tem que cuidar aí com essa discrepância entre o número de linhas nos parágrafos. Então aqui, ó, eu senti falta, né, nessa questão de aprofundar o seu argumento, de você reiterar o quão grave é isso, de você reiterar como isso se materializa como um problema social. Tudo bem? Seguindo.
Ademais, o silenciamento dos pais perante, então cuida, né, com a repetição, a problemática contribui com as consequências geradas nos filhos de maneira irreparável. Então, olha lá, o que que é de maneira irreparável? As consequências? Ou é a problemática? Ou é o silenciamento? Então, aqui você tem que cuidar com a ambiguidade, tá? Então, por isso que é bem importante que você reorganize e reformule toda a construção do seu texto, tá bom, amor? Sob esse viés, é evidente que o problema relacionado ao tema poderia ser, né, ao invés de em volta, é prejudicial à saúde das vítimas, haja vista que o filho se vê sem apoio de ambos os lados, e com isso, ansiedade e depressão são mazelas que ocasionam, né, que ocorrem, ficaria melhor, né, que ocorrem devido ao isolamento que o leva a fazer. Quem que leva ele a fazer, né? Aqui faltou quem que está fazendo isso. Essa situação assemelha-se à sociedade retratada por Saramago em sua obra Ensaio sobre a Cegueira, visto a analogia dos genitores em não enxergarem as consequências geradas, uma vez que fazem dos filhos uma forma de vingar do ex-companheiro, que fazem dos filhos uma arma de vingança, tá vendo? Uma arma de vingança do ex-companheiro. Além disso, em casos extremos, a vítima decide tirar a sua própria vida, pois sem ter controle emocional e sem ajuda dos pais, vê-se sem acolhimento, o que, em detrimento da depressão, resulta em uma decisão abominável. Aqui, ó, eu sugiro que você retire, né, esse período final aqui. Por quê? Porque ele acabou ficando muito no senso comum. Como você não comprova isso, né? Como você não comprova isso, você não traz informações que deixem isso evidente, aqui você poderia ter aprofundado a questão do Saramago, reiterando, né, que muitos pais não enxergam os filhos como pessoas de direito, enxergam os filhos apenas como arma de vingança, né? E aí utilizam essas crianças, esses jovens, como uma arma de vingança para prejudicar o outro pai ou a mãe, né? Para prejudicar o genitor, tá bom? Então, você está muito bem no seu texto, você está melhorando, nós estamos aprofundando, né, a argumentação, mas ainda nós precisamos melhorar alguns aspectos de defesa de posicionamento, mas isso é normal, tá? Isso é bem normal mesmo, tá? Dá uma olhadinha nas redações exemplares que estão na plataforma que vão te ajudar, beleza? Portanto, com o intuito de mitigar tal problemática, ações eficazes são necessárias. Logo, é dever do Poder Judiciário, órgão exercido por juízes que possuem capacidade e a prerrogativa de julgar, implementar em todas as cidades por meio de um projeto o qual vise assegurar os direitos dos filhos. Tal intervenção deve ocorrer por meio de um acompanhamento psicológico estabelecido em ambientes escolares e salutares, como postos de saúde, que se auxiliarão tanto os pais como os filhos, em decorrência de determinados acontecimentos que se assemelham à alienação parental. Assim, garantirá, o que garantirá, né? Uma melhoria significativa nas relações familiares. Aqui, quando você colocou, né, veja bem, quando você colocou o poder judiciário, né, de julgar, implementar por meio de um projeto, né? Como que esse projeto vai acontecer, né? Você especificou. Então, ótimo, tá? Eu só quero que você reveja essa parte aqui no final, que você coloca em decorrência de determinados acontecimentos que se assemelham à alienação parental. Não é que se assemelham à alienação parental, são acontecimentos que são alienação parental. Já vista que esse era o tema da redação. Então tem que ter muito cuidado aí para não tangenciar, tudo bem? Então você colocou que usou o modelo da proposta, mas é ótimo, né? Não tem problema. A questão é você conseguir escrever mesmo, tá bom? Tem problema usar lá não, tá? O material que eu disponibilizo para vocês é justamente para ajudar nesse sentido. Eu quero, amor, que você melhore especialmente na competência 2 e 3, que é a argumentação e é o repertório sociocultural, tudo bem? Nós precisamos nisso. Teve alguns problemas de concordância, tá? No seu texto, então quero que você dê uma maratonada aí também, tá? Então vamos lá, minha filha. Bora escrever redação, né? Firme no propósito.